E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo pega aí papel e caneta. Lembra sempre de anotar suas dúvidas e depois me procurar para a gente poder conversar e discutir um pouco sobre o que vocês acharam da aula de hoje. Tudo bem? O tema agora é polímeros em solução. A ideia minha nesse momento é trazer uma abordagem introdutória sobre as teorias que envolvem materiais poliméricos quando em solução, né? Isso tem algum interesse? Tem sim, né? Quem pode ter interesse sobre esse tema? Normalmente a indústria de tintas, né, ela vai empregar bastante materiais poliméricos em solução, e aí, portanto, eles precisam entender como os materiais poliméricos se comportam em solução, né, em contato com solventes. A indústria de alimentos, a indústria cosmética, né? No caso da indústria de alimentos, o pessoal pode usar materiais poliméricos para poder incorporar em sucos, por exemplo, para ter controle de viscosidade. É um exemplo de aplicação. A indústria cosmética vai ter interesse também no controle de viscosidade em shampoo, condicionador, que é um grande exemplo. Aí eu vou ilustrar aqui agora um exemplo na área médica. Quando o paciente vai fazer hemodiálise, ele pode ter uma perca na viscosidade do seu sangue quando ele passa pela máquina de hemodiálise. E aí, para isso, se o médico, né, voltar com esse sangue para o corpo do paciente numa viscosidade menor, o paciente pode ter algum problema cardíaco, porque o fluxo, o sangue flui numa velocidade diferente, né, com um comportamento reológico diferente. E aí é necessário, então, nesse caso, incorporar um material polimérico, né? Em alguns casos, os médicos adicionam um material polimérico no sangue do paciente, que vai no nosso caso que seria uma solução, né? E aí o paciente vai conseguir ter o ajuste da viscosidade do sangue dele após passar pela máquina de hemodiálise e aí sim conseguir que o sangue volte para o corpo do paciente. Óbvio que esse não é qualquer polímero que a gente pode usar, essa aplicação específica ela vai demandar alguns materiais poliméricos próprios que sejam inertes, né, e não causam nenhuma reação, nenhum dano ao paciente. A gente tem vários outros exemplos aí de polímeros em solução em várias áreas, inclusive, por exemplo, automobilístico, né? Eu vou ter que trabalhar com um material polimérico, por exemplo, num tanque de combustível de um automóvel que seja inerte à gasolina. Se ele começar a interagir com combustível ali, gasolina ou etanol, ele vai começar a ter vazamento de combustível que pode causar um acidente grave. Então, a área de polímeros em solução ela é bem versátil. Essa teoria aqui vai ajudar a gente a entender como esses polímeros vão responder nas mais variadas aplicações. Primeiro ponto para a gente pensar em polímeros em solução é pensar na forma como essa cadeia vai se conformar, né? Como ela vai se organizar ali na presença de um dado solvente. Aí o modelo mais aceito é o modelo da cadeia novelada, né? Então a cadeia vai formar ali um novelo, vamos pensar em um novelo de lã, um emaranhado macromolecular, né? E esse emaranhado macromolecular vai ocupar um volume. Esse volume que é ocupado pelo emaranhado macromolecular, vamos imaginar aí, fazer uma aproximação que ele seria relativamente esférico, e o pessoal atribui a esse volume aí o nome de volume hidrodinâmico, né, que é o volume que seria ocupado por uma cadeia enovelada polimérica. Nesse caso, esse volume aí não vai ser sempre o mesmo não, independente do solvente. O que vai acontecer? Dependendo da interação química entre a macromolécula polimérica e as moléculas de solvente, eu vou ter uma situação onde eu posso ter a presença do que a gente chama de um bom solvente, né? Esse termo é técnico para a gente, que seria o caso onde eu tenho interações do tipo atrativas do meu material polimérico com as moléculas de solvente. Então, as moléculas de solvente, nesse caso, elas vão ter a capacidade de solvatar toda a cadeia polimérica
E quando ela solvata toda a cadeia polimérica, né, ela preenche esses espaços vazios no meu novelo, no meu emaranhado polimérico ali, e aí o meu volume hidrodinâmico vai aumentar. Quando essa interação, né, essas forças atrativas entre a minha macromolécula e o meu solvente ficam menores, eu chego no caso onde eu tenho um solvente pobre, que é o caso onde não existe nenhuma interação. Seria na situação onde eu tenho até mesmo forças de repulsão entre o meu solvente e a minha macromolécula. Nesse caso, eu tenho o solvente pobre e aí o meu volume hidrodinâmico seria o menor possível, né? Somente o tipo de solvente é um fator decisivo nesse meu volume hidrodinâmico? Não, né? Uma outra variável importante é a temperatura. Normalmente, quando eu tenho um aumento na minha temperatura, eu vou partir para uma situação onde eu tenho uma maior energia de interação, né? Eu favoreço essa interação, eu favoreço essa mobilidade da minha cadeia macromolecular e das moléculas de baixa massa molar do meu solvente, lá para o interior do meu emaranhado. Aí com isso, então, eu vou ter o aumento do meu volume hidrodinâmico. Quando eu diminuo a temperatura, eu dificulto essa mobilidade das moléculas do meu solvente para o interior do meu emaranhado molecular e com isso eu tendo a reduzir o meu volume hidrodinâmico da minha cadeia polimérica em solução. E como que a gente pode determinar esse volume hidrodinâmico aqui, né? Será que tem como eu determinar o diâmetro dessa esfera, né? Que supondo aí no espaço 3D, o volume hidrodinâmico seria uma aproximação de uma esfera. Pensando então no raio, né, dessa hemisfera aqui, a forma mais aceita para se determinar ela é a gente tentar medir o comprimento do início da cadeia polimérica até o final dela. É o jeito mais próximo que a gente tem de tentar estimar esse volume hidrodinâmico. Essa forma onde eu pego a ponta de uma cadeia, ponta inicial até a ponta final de uma cadeia, ela vai determinar o real volume hidrodinâmico, o real diâmetro desse meu volume hidrodinâmico, dessa hemisfera? Não, ela vai ter, óbvio, um erro associado. Isso aqui é somente um modelo, né, que a gente está tentando usar para descrever como que o polímero se comporta em solução. E vários modelos foram propostos, eu vou até apresentar alguns aqui para vocês agora. A ideia inicial também que vale a pena pensar é que lembram-se quando eu discuti sobre massa molar polimérica, que as cadeias poliméricas, cada uma delas vai apresentar um tamanho de cadeia diferente, né? Eu vou ter uma distribuição de massas molares nos meus materiais poliméricos. E com isso, então, cada cadeia polimérica vai ter um volume hidrodinâmico diferente, que a gente pode estimar como sendo esse comprimento de uma ponta a outra da minha cadeia como sendo diferentes. Para mim, então, determinar qual seria o diâmetro do meu volume hidrodinâmico, ou seja, pensando em raio, o raio do meu volume hidrodinâmico aqui, eu teria que trabalhar então com uma abordagem estatística também, né? Apresentando um valor médio para esse valor, no caso do meu material polimérico. E aí, a primeira forma que a gente pode pensar para determinar essa distância do início ao término de uma cadeia polimérica, que eu vou denotar, né, vou usar a letra R para representar essa distância aqui, esse comprimento da cadeia, é o modelo da cadeia livremente ligada. Nesse modelo da cadeia livremente ligada, o que os autores levaram em consideração, né? O que eles pensaram? Que eu teria um comprimento de ligação, então vamos pensar lá o polietileno, né? Eu tenho átomos de carbono ligados entre si ao longo de toda a minha cadeia. Então qual seria o comprimento de ligação de uma ligação carbono-carbono, né? Vamos imaginar aí 1,52 ângulos, 54 ângulos aproximadamente. E aí eu vou pegar esse comprimento de ligação e multiplicar pelo grau de polimerização. Por quê? Com isso eu vou tentar estimar qual é o comprimento da minha cadeia. Qual é o ponto falho se eu simplesmente multiplicar o comprimento de ligação pelo grau de polimerização, né? Vamos representar, por exemplo, pela letra N.
A falha estaria na proposta de que a cadeia ela vai se comportar como uma linha reta, né? Simplesmente retilínea. Isso não funciona muito bem. Inclusive, no modelo da cadeia livremente ligada, a gente tenta adotar o conceito onde a gente vai multiplicar o comprimento da ligação pela raiz quadrada do grau de polimerização, para poder tentar imaginar que a cadeia não está exatamente como uma linha reta perfeita e ela vai apresentar aí uma redução na distância entre a ponta inicial e a ponta final da minha cadeia polimérica. Esse modelo ele é bem longe do que de fato seria uma cadeia polimérica em solução, né? Ele é bem diferente, porque existem vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Um deles já de cara, a ligação carbono-carbono não tem um ângulo de 180 graus, né, entre elas. E não é possível eu escolher qual ângulo que vai existir em cada momento entre um átomo de carbono e outro. Por quê? A ligação covalente, né, essa ligação primária, ela é um tipo de ligação que como que eu poderia dizer? Ela é uma direcional, ela tem uma certa direcionalidade, então ela vai sempre ocorrer num ângulo fixo. Então, isso vai ocasionar uma limitação das possibilidades entre a interação de um mero com outro no meu material polimérico. E aí, pensando nisso, para tentar aproximar mais da realidade, a gente pode pensar num modelo para prever a conformação da minha cadeia polimérica em solução, chamado de modelo da cadeia com rotação tetraédrica livre. Qual que é a ideia aqui agora? Eu incorporar naquele modelo inicial, que eu estou imaginando o comprimento da minha ligação polimérica, eu vou incorporar naquele modelo lá o conceito dessa direcionalidade da ligação covalente. Então aí eu vou incorporar então o ângulo de ligação θ, né? Quando eu incorporo esse termo que prevê o efeito da ligação covalente direcional na minha comprimento de cadeia, eu vou ter então uma nova forma de prever essa distância de ponta a ponta da minha cadeia. Como a ligação, supondo uma ligação carbono-carbono aí, que tem um ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, quando eu substituir esse ângulo na minha equação, eu vou chegar à situação onde eu vou obter uma resposta onde o comprimento de cadeia, né, a distância da ponta inicial à ponta final vai ser igual ao comprimento de ligação vezes a raiz quadrada de 2 vezes o grau de polimerização do meu polímero. E aí com isso eu consigo chegar mais próximo do que na realidade ocorre com o comprimento, o volume hidrodinâmico da minha cadeia em solução. Esse modelo da cadeia com rotação tetraédrica livre, ele de fato expressa como seria o volume hidrodinâmico da minha cadeia em solução? Não, ele ainda está um pouco longe. Por quê? Existem vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração para prever esse volume hidrodinâmico. Um deles são as restrições, né? A conformação da minha cadeia vai apresentar alguns ângulos preferenciais. Aí com isso então a gente pode propor um modelo da cadeia tetraédrica com movimento restrito. O que eu quero dizer com posições preferenciais, com posições que sejam energeticamente mais favoráveis? Vamos pensar lá, eu estava falando do polietileno, carbono e hidrogênio. Vamos pensar o poliestireno, né, que ele tem um anel aromático em cada mero. Durante a conformação da minha cadeia polimérica em solução ali, os grupos compostos pelo anel aromático vão tender a querer ficar o mais distantes uns dos outros o possível, para poder tornar o sistema mais estável. Eu não vou conseguir aproximar muito um anel aromático do outro. Com isso, vão ter
vão ter posições, vão ter ângulos preferenciais, ângulos φ. E aí, se eu substituir, incorporar, não substituir, mas incorporar na minha equação um termo que prevê o efeito dessas posições preferenciais para um dado polímero, sendo que, assim como o ângulo θ, né, que é o ângulo da ligação carbono-carbono, por exemplo, que ele é um ângulo característico para essa ligação carbono-carbono, a ligação carbono-oxigênio, por exemplo, vai ter outro ângulo. Essa minha estrutura do meu mero polimérico também vai ter um ângulo φ energeticamente mais favorável específico. Por exemplo, o ângulo φ para o poliestireno provavelmente vai ser diferente do ângulo φ para o policloreto de vinila, porque os grupos substituintes são diferentes. Num caso eu tenho um anaromático e no outro eu tenho um cloro. Quando eu substituir isso, eu vou, mais uma vez, chegar mais próximo de uma condição onde a cadeia polimérica está, de fato, na realidade, né, conformada na realidade. Porém, nessas condições todas que eu apresentei até aqui nesses modelos, eles expressam como de fato a cadeia polimérica vai estar em solução? Ainda não, né? A gente ainda está bem longe nesses modelos aqui. Existem mais modelos? Existem sim. O que a gente agora tem que refletir sobre os modelos que eu apresentei até aqui? Esses modelos que eu apresentei até aqui são modelos que não levam em consideração as interações, as energias de interação, né? Se eu tenho forças atrativas, repulsivas, qual é a intensidade dessas forças atrativas ou repulsivas entre as macromoléculas poliméricas em solução e as moléculas de baixa massa molar do meu solvente. Com isso, então, a gente pode buscar novos modelos, né, que tentam incorporar essa teoria, né, esses aspectos termodinâmicos da interação polímero-solvente. Para poder pensar sobre eles, a gente poderia lembrar que, até então, os modelos estão levando em consideração somente aspectos geométricos. Agora, sobre essas interações, qual é a teoria que a gente pode pensar? Foi uma teoria que inicialmente começou com Flore, né, que é a teoria para a gente prever a condição θ. Para pensar sobre a condição θ e eu conseguir conversar com vocês sobre a condição θ, eu queria falar um pouquinho sobre a teoria do volume excluído das cadeias poliméricas, né? O que seria esse volume excluído? Primeiro ponto, ele é um volume não nulo, ele nunca pode ser zero, e ele é incompressível. Só que ele é definido para um par polímero-solvente e também numa dada temperatura. Aí lembrando que eu expliquei inicialmente aqui sobre o aspecto do bom solvente e do solvente pobre. O volume excluído, o que ele imagina? Cada cadeia polimérica ela vai apresentar um volume hidrodinâmico. Esse volume da cadeia polimérica que ela ocupa lá, ele vai apresentar regiões ocupadas por átomos de carbono, por exemplo, hidrogênio, né? Regiões ocupadas por matéria, e vai apresentar espaços vazios, né? Ali entre esse meio emaranhado polimérico ali. A teoria do volume excluído ela diz que numa solução extremamente diluída, não é possível duas cadeias poliméricas ocuparem o mesmo espaço. Elas vão tender, né, elas nunca vão ocupar o mesmo espaço, elas vão tender a ocupar espaços diferentes, né? Só que isso aí é válido para o caso onde eu tenho uma solução polimérica extremamente diluída e o caso onde ele se encontra solubilizado, né, num bom solvente. O que vai acontecer então? Por que eu tenho essa presença desse volume excluído? Porque ele expressa esse resultado da repulsão entre as moléculas poliméricas. Se eu estou numa situação onde eu tenho um bom solvente, o que eu estou querendo dizer? Que cada segmento molecular aqui, cada unidade de repetição do meu material polimérico vai preferir se aproximar de outra molécula de solvente do que de uma macromolécula polimérica. Com isso, então, esse efeito dessa energia de repulsão aí vai afastar as moléculas poliméricas de forma que ela vai ocupar um volume
excluído, que a gente chama um volume não nulo e incompressível, né? E aí, fazendo uma associação agora com aspectos de estrutura molecular e essa propriedade do volume excluído, a gente vamos imaginar lá o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade. Se vocês lembrarem, o polietileno de baixa densidade, ele é um polímero extremamente ramificado. E vamos imaginar então que eu pegue cada segmento molecular ali como sendo um grupo de 5 a 10 meros, vamos supor, por exemplo. Se eu olhar quantos átomos de carbono eu tenho em cada grupo de 5 a 10 átomos numa molécula de 5 a 10 unidades de repetição, 5 a 10 meros, numa molécula de polietileno de baixa densidade, eu posso imaginar que eu vou ter mais átomos de carbono e hidrogênio no caso de um polietileno de baixa densidade do que de um polietileno de alta densidade. Por quê? Como eu tenho essas ramificações no polietileno de baixa densidade, a densidade de matéria acaba sendo maior nesse caso, né, do polímero ramificado. E com isso, então, se eu for imaginar então, que a energia de repulsão está associada à quantidade de matéria, de átomos de carbono e hidrogênio presentes num segmento molecular meu polimérico, eu vou imaginar que esses polímeros ramificados eles vão ter uma maior energia de repulsão e com isso, então, quando comparados ao mesmo polímero agora linear, né? E com isso então eles vão acabar ocupando, devido a essa maior repulsão, um menor volume hidrodinâmico, né? Então fica aqui essa relação entre o volume hidrodinâmico e a estrutura da minha macromolécula polimérica. E o que isso tudo tem a ver com essa condição θ, né? Que foi proposta pelo Flory? Primeiro, o que seria essa condição θ? Vamos pensar como que o Flory visualizou ela, né? Qual foi o insight que o Flory teve. Primeira coisa, a condição θ é a condição onde as cadeias não sentem a presença umas das outras ou do solvente em solução, não é? E ela vai depender do par polímero-solvente e de uma dada temperatura. Então, às vezes as pessoas falam temperatura θ, quando ele está se referindo à temperatura θ, ele está se referindo à temperatura θ num dado par polímero-solvente. Então, o ideal seria a gente nomear como condição θ mesmo. Ela tem várias aplicações, inclusive em métodos, né, metodologias para determinação de massa molar da minha molécula polimérica, como o espalhamento dinâmico de luz, por exemplo. É bem mais eficiente nessa condição. O que vai acontecer então? Vamos imaginar então um dado par polímero solvente. Eu peguei lá o polimetilmetacrilato, por exemplo, solubilizei ele num bom solvente, vamos imaginar um bom solvente para o polimetilmetacrilato como sendo cloroforme, e deixei esse sistema numa dada temperatura. Se eu tiver numa temperatura elevada, o que vai acontecer? Se eu tenho um bom solvente e uma temperatura elevada, que condição que eu estou caminhando para o meu volume hidrodinâmico? Eu estou tendendo a aumentar o meu volume hidrodinâmico. Eu aumento tanto o meu volume hidrodinâmico que eu tenho uma solução polimérica, né? As cadeias poliméricas vão estar todas distribuídas naquele meu solvente lá de forma homogênea, formando uma solução real. O Flory percebia isso, né? Pares de polímeros solventes, onde eu tinha um bom solvente, numa temperatura mais elevada, eu tinha uma solução. Visualmente, o que eu acredito que ele visualizava era uma solução transparente, né? A cor do solvente mesmo, caso cloroforme, transparente, um líquido transparente. Agora, quando ele alcançava, e ele ia baixando a temperatura bem lentamente, quando ele alcançava uma dada temperatura, né, que ele indicou como sendo a temperatura θ, esse sistema ficava turvo, ele turvava, né, ele ficava esbranquiçado, translúcido. E aí, se ele reduzisse minimamente essa temperatura para baixo da temperatura θ, ele observava a precipitação das minhas cadeias poliméricas. Então, visualmente, o que ele via era que a temperatura θ era a temperatura na qual as cadeias poliméricas estavam na iminência de serem precipitadas naquele solvente,
que era um bom solvente, né? A gente pode imaginar, então, que o que ele estava percebendo ali é que existiria uma dada temperatura na qual essas interações entre as cadeias poliméricas do tipo repulsivas, né, num dado bom solvente para aquela cadeia, estavam numa situação onde elas estariam na iminência de chegarem no ponto onde ocorreria uma repulsão entre as cadeias poliméricas suficiente para que ocorresse a precipitação do meu sistema. Agora, isso tem um outro efeito também, né? A gente pode pensar que a massa molar para um mesmo polimetilmetacrilato, por exemplo, vai afetar. Como ela poderia afetar? Se eu tiver uma macromolécula com uma elevada massa molar, vamos pensar aí, eu tenho um polimetilmetacrilato com 300 mil gramas por mol. Se eu pegar essa minha cadeia polimérica, colocar em solução e comparar com o mesmo material polimérico, numa mesma temperatura, agora com uma massa molar menor, por exemplo, aí 300 mil gramas por mol, em outro caso onde eu tenho um polímero com, sei lá, 10 mil gramas por mol, bem menor, né? Nesse caso, a gente consegue ver que como o emaranhado polimérico, quando eu reduzo a massa molar, é menor, a solubilidade dele é facilitada, então a temperatura θ acaba conseguindo ser um pouquinho menor, eu consigo reduzir para menores níveis, não preciso fornecer tanta energia para poder garantir a solubilização do meu polímero. Aí, para tentar remover o efeito da massa molar da minha cadeia polimérica, o Flory pensou em fazer um experimento. Ele pegou vários materiais poliméricos, né? Tipo, por exemplo, aí, vários polimetilmetacrilato, cada um deles com uma massa molar média, aritmética média diferentes, e para cada um deles ele determinou aquela temperatura crítica, onde ele via a turvação da solução dele na iminência da precipitação da cadeia. Ou seja, a separação de fases, né? Quando ele viu isso, ele percebeu que existia uma relação linear entre essa temperatura crítica e a massa molar polimérica minha. E aí o que ele fez? Ele aplicou uma regressão linear e conseguiu estimar qual seria essa temperatura θ que eu poderia associar com a relação entre a minha estrutura polimérica, o meu material polimérico, né, por exemplo, o polimetilmetacrilato, o solvente dele, o clorofórmio, e que independesse da minha massa molar. E aí, com isso, ele indicou que essa seria, de fato, a condição θ de um dado polímero. Como que se relaciona àqueles modelos que a gente está falando de conformação? A condição θ, ela foi vista pelo Flory experimentalmente, e depois ele desenvolveu toda a teoria, né, termodinâmica por trás, mas ela tem muito a ver com essas energias de interação polímero-solvente. E eu posso, então, com isso, começar a incluir naqueles modelos de determinação de massa molar essa interação, essa energia de interação, né? Essa condição θ. Para isso, o Flory criou o conceito da razão característica, né? De um dado sistema polímero solvente e temperatura, que seria um fator que, quando eu incorporasse ele na equação para determinação dessa distância de ponta a ponta, né? Da ponta inicial à ponta final de uma macromolécula, eu pudesse, com isso, então, determinar o volume hidrodinâmico de forma mais precisa do polímero em solução. Isso é uma teoria, né? Teoria é uma das teorias propostas pelo Flory. E aí a gente consegue, inclusive, hoje encontrar em handbooks várias tabelas que fornecem para nós o valor dessa razão característica. Bem, se a gente pegar para um dado polímero, por exemplo, polipropileno, num dado solvente, né, a gente pode determinar, sim, esse volume hidrodinâmico, esse raio, né? Esse raio aí associado a essa distância de ponta a ponta, essa distância de ponta a ponta da cadeia polimérica, por exemplo, pelos modelos da cadeia com rotação tetraédrica livre e na condição θ. Se a gente fizesse isso, vocês vão provavelmente perceber, buscar aí em exercícios, vocês vão perceber que a distância de ponta a ponta,
quando eu determino ela pelo modelo da cadeia com rotação tetraédrica livre, por exemplo, é bem inferior ao comprimento, né, a distância de ponta a ponta, quando determinado pela condição θ. Por quê? Nesse caso, eu estou prevendo de fato essas interações, esses energias de interação entre um polímero e solvente. E lembrando que na condição θ, eu estou trabalhando com um bom solvente, então eu tenho um maior volume hidrodinâmico. Por isso que é esperado, né, devido a essas interações aí atrativas entre polímero e solvente, que é esperado a gente obter sempre na condição θ um maior volume hidrodinâmico, um maior comprimento de ponta a ponta da minha cadeia. E eu estou falando aqui sobre solubilização de polímeros, né, de solubilizar um polímero. Fole solubilizava lá a maiores temperaturas, por exemplo, polimetilametacrilato em cloroformo. Como que ocorre esse processo de solubilização, né? Qual que é o mecanismo que a gente pode usar para explicar o processo de solubilização de uma macromolécula polimérica? Será que ela se solubiliza igual a um sal inorgânico, né? Por exemplo, igual ao cloreto de sódio, ou será que vai ter algumas particularidades? Bem, primeira coisa, a solubilização ou dissolução de uma molécula polimérica, né, ela vai ocorrer devido à separação, né, à destruição das forças intermacromoleculares poliméricas. Então, eu estou querendo dizer o quê? Eu vou ter essas macromoléculas poliméricas aí em solução, elas vão apresentar interações entre si, né, do tipo secundárias, né? Então aí eu estou falando de forças de dipolo, eu estou falando de forças de Van der Waals, eu estou falando de ligações de hidrogênio, e através do rompimento dessas interações aí, que eu vou ter de fato a aproximação da minha molécula de baixa massa moleque, que nesse caso é o solvente, e aí sim a produção da minha solução polimérica verdadeira. Agora, esse processo, como a cadeia polimérica é muito longa, em alguns casos, quando comparado com uma molécula de solvente, esse processo é muito lento. Ele vai poder levar aí horas, dias, talvez em alguns casos até semanas ou meses para que ocorra. E aí que vem um ponto interessante para vocês refletirem sobre a importância de se estudar um processo de polímeros em solução, uma teoria de polímeros em solução. Vou fazer duas analogias aqui, dois exemplos para vocês refletirem. A indústria de tinta não pode demorar semanas para produzir uma lata de tinta para colocar no mercado para vender, porque senão ela vai falir. Em contrapartida, se eu não imaginar que um tanque que armazena combustível para um dado automóvel possa ser solubilizado em meses, por exemplo, pelo combustível, eu posso gerar um acidente grave. Então eu tenho que ter uma certeza sobre esses aspectos termodinâmicos e cinéticos, né? É muito importante. Pensando nisso, então, como que seria esse processo de solubilização? Então vamos imaginar lá, eu tenho um polímero sólido. Coloquei ali minha partícula de polímero sólido, estado sólido, dentro do interior, né, de um recipiente contendo meu solvente. Qual é o mecanismo que vai gerar esse processo de solubilização? Primeira coisa, eu vou ter que ter a difusão, né, a primeira etapa envolveria a difusão das minhas moléculas de solvente para o interior do meu polímero. Com isso, eu vou ter a produção de um gel inchado. E a segunda etapa seria a desintegração gradual desse gel, à medida que o solvente, esse gel inchado, à medida que o solvente vai adentrando para a minha macromolécula, eu vou tendo com isso então a formação de uma solução verdadeira. Vamos explicar melhor cada uma. Eu tenho as minhas macromoléculas em solução, e devido a essas forças atrativas entre elas e as moléculas de baixa massa molar dissolvente, eu vou ter, devido também à diferença de potencial químico, sendo que no exterior das minhas macromoléculas eu tenho uma alta concentração de solvente e no interior eu tenho uma baixíssima concentração de solvente, eu vou ter uma tendência à difusão dessas moléculas de solvente para o interior das minhas macromoléculas. E com isso eles vão solvatando todas essas macromoléculas. À medida que ele vai entrando, eu vou ter então, ao término desse processo de difusão,
um gel, né, onde eu tenho as minhas moléculas poliméricas todas encharcadas de solvente. Aqui ainda não tem uma solução, porque ainda existe uma interação forte entre as diferentes macromoléculas poliméricas ali. Esse processo de difusão, ele pode, por exemplo, ser estudado pelas leis de Fick, né? Se ele ocorrer de forma estacionária, eu posso seguir a primeira lei de Fick. Se ele ocorrer de forma transiente, não estacionária, né? Eu vou seguir a segunda lei de Fick, né? Que vai me avaliar, vai nos permitir estudar esse processo de forma cinética, né? E não só termodinâmica. Quando eu tiver a formação daquele gel inchado, polimérico, né, encharcado pelas moléculas de solvente, eu vou chegar numa situação onde o solvente continua a entrar. E à medida que ele vai entrando para o interior do meu emaranhado polimérico, ele vai conseguindo destruir essas interações intermoleculares entre as várias macromoléculas poliméricas que estão ali no emaranhado. E com isso ele vai desintegrar esse gel, né? Destruir essas interações. Quando todas essas interações tiverem sido destruídas, eu vou ter então de fato a formação de uma solução polimérica verdadeira, onde as cadeias poliméricas vão estar todas solubilizadas naquele solvente. E aí nesse caso então eu tenho nessa solução como eu estava ilustrando lá, o polimetilmetacrilato com clorofórmio, eu teria que o clorofórmio seria o meu solvente e as macromoléculas de polimetilmetacrilato como sendo o meu soluto. Agora, a gente pode fazer um exercício aqui e refletir sobre alguns fatores que vão afetar nessa solubilidade do meu polímero em solução. Vamos pensar lá então quais fatores de natureza química da minha macromolécula polimérica vão afetar a solubilidade dele num dado solvente. A presença de grupos laterais que podem facilitar ou dificultar essa interação, né? Eles podem aumentar ou reduzir essas forças atrativas entre o meu polímero e o solvente. A polaridade da minha cadeia polimérica, né, do meu mero, ela apresenta grupos polares ou ela é totalmente apolar. E aí a gente pode fazer, quando fazer essa análise, lembrar sempre de pensar isso em relação ao solvente. Se eu tiver uma cadeia polimérica composta por grupos apolares, né, minha cadeia ser apolar, ela não vai ter nenhuma interação atrativa com solventes polares, né? Então, esse polímero vai ter uma grande dificuldade ou talvez nunca será solubilizado por aquele solvente. E do ponto de vista do solvente, né? Essa polaridade dele é o fator mais importante. E além dessa polaridade, a gente avaliar também tamanho molecular, né? Vários fatores aí, né? Constante de elétrica, vários fatores do meu solvente vão impactar sim nessa mobilidade dele, nesse coeficiente de difusão dele pela minha macromolécula, que vai fazer com que aquela primeira etapa de difusão ocorra de forma mais rápida ou não, e com isso então tornando esse processo de solubilização mais eficiente ou não. E vão ter aspectos químicos também da minha macromolécula. Por exemplo, a cristalinidade vai dificultar o processo de solubilização. Por quê? Como no cristal as moléculas estão muito aproximadas, né, os átomos da cadeia polimérica estão muito aproximados uns dos outros, a capacidade de eu ter difusão de um solvente para o interior desse cristal é tendendo a zero. E aí com isso eu dificulto muito o meu processo de solubilização. A presença de ligação cruzada também ela é um fator muito importante, porque quando eu crio essas ligações cruzadas, quando eu crio essas interações intermacromoleculares, e aí nesse caso aqui eu não estou falando de interações do tipo secundárias, como forças de von der Waals e ligações de hidrogênio, aqui eu estou me referindo a situações onde eu tenho ligações covalentes entre uma macromolécula e outra. Mesmo que o solvente consiga migrar para esse emaranhado aí,
que apresenta ligações cruzadas, ele não vai conseguir nunca desintegrar o gel, porque ele teria que quebrar a ligação covalente para fazer isso. Ah, ele não pode fazer isso? Até pode. Agora, se ele quebrar uma ligação covalente, eu estou falando intermolecular, lembra que ela tem a mesma ordem de grandeza, né, em termos de energia de ligação, das ligações intramoleculares da minha cadeia polimérica. Então, o solvente vai conseguir atacar quimicamente também a minha macromolécula. E com isso, então, não teria um processo de solubilização, mas sim um processo de degradação da minha cadeia polimérica. Com isso, então, resumindo, qual que é o efeito da presença de ligações cruzadas? Um polímero que apresentar ligações cruzadas não consegue ser solubilizado num dado solvente. Ele consegue, no máximo, produzir um gel inchado. E o efeito da massa molar, eu já tinha falado há pouco tempo atrás aqui, quando eu aumento a massa molar da minha cadeia polimérica, eu levo a uma situação onde eu aumento o meu emaranhado. Se eu tenho um volume hidrodinâmico maior, se o meu emaranhado polimérico está maior, fica mais difícil pensar na facilidade, no coeficiente de difusão do meu solvente pela minha matriz polimérica. Com isso, então eu tenho uma redução na minha solubilidade do meu polímero. Quanto maior for essa flexibilidade também da cadeia, quanto maior for a sua capacidade de se mover, maior vai ser a eficiência do processo de solubilização. Por quê? Se eu estou falando em que a solubilização depende de duas etapas. Difusão do meu solvente para o interior da minha macromolécula, eu estou falando de mobilidade, né? Essa macromolécula tem que se mover para permitir a entrada do meu solvente. E se eu falo em desintegração do gel no final, eu também estou falando de mobilidade da minha macromolécula. Então, quanto maior for a flexibilidade dessa cadeia, mais eficiente vai ser esse processo de solubilização. Exemplo aqui da flexibilidade, se eu penso numa macromolécula de poliestireno, que tem um anel aromático, o anel aromático é bem mais difícil de se mover do que um átomo de hidrogênio. Então, dessa forma, então, do ponto de vista de flexibilidade, o polietileno vai apresentar uma maior facilidade de ser solubilizado do que o poliestireno. Agora veja bem que eu estou falando aqui somente da flexibilidade. Lembra que esses polímeros vão ter várias outras características, como por exemplo, o polietileno de alta densidade tem alta porcentagem cristalina e o poliestireno é totalmente amorfo. Esses cristais no polietileno vão dificultar, né, como um contraponto à sua flexibilidade, a difusão das minhas moléculas de solvente. E o processo de solubilização vai ser governado por o efeito de todos esses fatores de forma simultânea. Esse processo de solubilização ele vai ocorrer de forma diferenciada nos diferentes tipos de polímeros. Então, um polímero amorfo ele vai solubilizar de forma diferente, um polímero semicristalino, né? A fração cristalina vai solubilizar de forma diferente, um elastômero, um termofixo, todos eles vão interagir de formas diferentes com um dado solvente. No caso do elastômero, essa teoria que eu expliquei é exatamente a teoria que descreve a solubilidade de um elastômero num dado solvente, que é qual? Eu vou ter a difusão das moléculas de solvente para o interior do meu emaranhado polimérico, em seguida da desintegração do gel polimérico formado, e com isso, então, a produção da minha solução verdadeira. E no caso da fase cristalina, da região cristalina dos polímeros semicristalinos, o que vai acontecer? Quando o solvente tentar difundir, como eu expliquei para vocês, essas interações intermacromoleculares no interior de um cristal, elas têm um nível de energia muito maior do que quando a gente compara com o estado amorfo, né? Porque as moléculas estão muito mais próximas aqui. E aí, com isso, então, o solvente não consegue entrar para o interior do cristal. Então, é possível solubilizar um cristal polimérico? É sim. O que a gente tem que fazer? Aproximar a temperatura da minha solução da temperatura de fusão do meu cristal. Por quê? Quando eu faço isso, eu começo a alcançar temperaturas suficientes, nível de energia suficiente para romper essas interações intermacromoleculares entre uma macromolécula e outra. E aí, com isso, eu vou facilitar o processo
de difusão das minhas moléculas de solvente para o interior das minhas macromoléculas, né, para o interior do meu emaranhado polimérico. E aí, com isso, então, a formação da minha solução. Por isso que eu não consigo solubilizar polímeros semicristalinos, na maioria das vezes, a temperatura ambiente. Eu tenho que aproximar, quanto maior a cristalinidade da minha amostra polimérica, mais eu tenho que aproximar da temperatura de fusão daquele cristal. Então, por exemplo, o polietileno, ele vai ser, polietileno de alta densidade, que apresenta uma cristalinidade de por volta de 90%, ele vai ser solúvel somente acima de 100 graus Celsius. E a temperatura de fusão dele está aí por volta de 120, 130 graus Celsius. Já o politereftalato de etileno, que tem temperatura de fusão em 250 graus Celsius e uma cristalinidade de 30%, ele já consegue ser solúvel a 120, né? Uma temperatura aí quase a metade da temperatura de fusão. E outros polímeros vão ter, dependendo da sua cristalinidade, exigir temperaturas até superiores, né, a 100 graus Celsius, chegando até a 300 graus Celsius para ser solubilizados. Já os elastômeros, eles vão apresentar a situação onde, quando o solvente se difundir para o interior da minha solução polimérica, esse solvente não vai conseguir, vai ser difundido, mas ele não vai conseguir sofrer o processo de desintegração do gel. Então, eu vou ter sempre as cadeias poliméricas encharcadas, né, entumecidas por moléculas de baixa massa molar do meu solvente. Essa é a situação onde a gente produz os géis poliméricos, né? Então, eu posso, quando eu tenho um polímero que ele consegue ser encharcado por moléculas de água, né? Consegue ser solvatado por moléculas de água, mas apresenta essas ligações intermoleculares aqui, intermacromoleculares do tipo covalentes, eu tenho a produção dos conhecidos hidrogéis, né? Tem várias aplicações aí, como por exemplo, liberação de água na agricultura. Quando eu tiver um polímero que seja um polímero termofixo, ou seja, essa densidade de ligações intermoleculares, intermacromoleculares, ela vai ser tão alta que eu não consigo ter nem mesmo difusão das minhas moléculas de solvente para o interior do meu emaranhado. E aí, com isso, aquele polímero não iria solubilizar, né? Eu não teria nem a formação do meu gel polimérico nesse caso aqui, porque não ocorreu nem a etapa de difusão. E agora, do ponto de vista termodinâmico, né? O que está acontecendo nos processos onde eu tenho a solubilização do meu polímero? Eu posso pensar que, do ponto de vista termodinâmico, eu só vou ter a formação da minha solução polimérica quando a energia livre de mistura entre as moléculas de solvente e as macromoléculas poliméricas for menor que zero. Aí, nesse caso, sim, eu teria um sistema onde a solubilização do meu polímero é favorável. Nesse caso, então, eu teria as condições onde a energia livre de mistura, polímero e solvente, é negativa. Nos casos onde a energia livre de mistura é positiva, eu vou ter a separação de fase, o que indicaria um processo de precipitação das cadeias poliméricas em solução, né? E como que eu avalio essa energia livre de Gibbs da mistura polímero do par polímero solvente, né? Eu posso avaliar ela através da termodinâmica, que fala para nós que a energia livre de mistura vai ser uma relação entre a entalpia, a variação da entalpia de mistura e a entropia de mistura. Então, de forma simples, eu posso determinar essa solubilidade através da determinação da entalpia de mistura e da entropia de mistura. Sendo que a entalpia de mistura, ela fala para nós, né, esse termo da entalpia de mistura, ela vai falar para nós sobre como se dão essa interação, essas forças de interação do tipo polímero-solvente. E ela vai indicar o quê? Se eu pensar lá que eu tenho no meu sistema polímero e solvente, quando as forças de interação do tipo polímero-solvente forem superiores às interações do tipo polímero-polímero
e solvente-solvente, eu vou ter o caso onde eu tenho o processo de solubilização, né? O polímero vai preferir ficar do lado de um solvente do que do lado de outro polímero. E o solvente também vai preferir ficar do lado da molécula de solvente do que do lado de outra molécula de solvente. Ele vai querer ficar próximo ao polímero e não ao solvente. Agora, quando eu penso em soluções ideais, a gente pode imaginar que essa interação não existe. Eu não tenho preferência, o meu solvente não prefere interagir com o polímero do que com ele mesmo. E o polímero também não tem preferência nenhuma. Essa energia de interação é igual a zero. Nesse caso, a variação da entalpia de mistura ela é igual a zero. E consequentemente, então, a variação da energia livre de mistura, que precisa ser negativa, vai ser igual a menos a temperatura vezes a variação da energia da entropia de mistura. E com isso, então, eu estaria afirmando que, em soluções poliméricas ideais, a variação da energia livre de mistura para um dado par polímero solvente seria sempre menor que zero, indicando que a solubilidade é sempre favorecida em soluções ideais, não é mesmo? E aí, lembrando lá da fisicoquímica, o que seria uma solução polimérica ideal? Uma solução ideal, né? Não só polimérica, para qualquer solução, para quaisquer dois componentes. A gente pode definir uma solução ideal a partir da lei de Raoult, né? E a lei de Raoult diz que a pressão parcial de cada componente uma solução ideal é dependente da pressão de vapor dos componentes individuais e da fração molar dos mesmos componentes, né? Então, com isso, o que ele está querendo dizer? Que a pressão de vapor da minha solução ela vai ser dada por uma regra básica, aditiva de química, né? Onde eu tenho o efeito da pressão de vapor de cada componente puro vezes a sua fração molar na minha solução. E a pressão parcial de cada componente também vai ser dada pela sua pressão de vapor pura vezes a sua fração molar na solução, indicando que não existe preferência, né? Não existe nenhum desvio da idealidade, não existe interação do tipo, no nosso caso lá, polímero solvente, entre a cadeia polimérica e o solvente. Ela tenderia a zero. E do ponto de vista entrópico, eu teria o quê? Que essas minhas soluções ideais, eu posso avaliar elas através de um reticulado bidimensional. Nesse caso, eu tenho que considerar que não existe diferença entre os tamanhos das moléculas do polímero e do solvente. Olha a aproximação que eu estou fazendo para uma solução polimérica ideal. Eu estou aqui querendo afirmar que as moléculas de solvente têm o mesmo tamanho das moléculas poliméricas. É uma aproximação bem complicada, né? Se eu fizer essa aproximação, eu vou poder determinar então que a entropia de mistura vai ser uma relação entre a constante de Boltzmann e o número de arranjos possíveis que as moléculas poliméricas vão ocupar num reticulado. Então, imaginando ali que eu posso ter, num dado ponto do meu reticulado, uma molécula de monômero ou uma molécula de solvente, aí aqui eu quero frisar bem, eu disse monômero porque eu tenho que supor, para poder entender que seja próximo em termos de tamanho polímero e solvente, eu tenho que considerar o monômero, né, e não o polímero, senão não daria nunca. E aí com isso eu conseguiria determinar sim a minha energia livre, né, pois ela teria uma relação direta com a minha entropia de mistura. E ela seria igual a uma constante de Boltzmann e o número de arranjos possíveis, né, que a gente pode chamar aí de ômega 1, 2, né? E aí esse índice 1, 2, eu estou me referindo ao solvente puro e o polímero puro, né, o soluto puro. Entendendo que todas as moléculas têm tamanhos iguais. Com isso eu chegaria nesses termos, né, que a gente pode empregar para poder determinar a entropia livre de mistura, a entropia, né, a variação entrópica durante o processo de mistura do meu par polímero solvente. Agora, a gente tem que pensar aqui, será que de fato um polímero em solução segue essas regras de soluções ideais? Ou seja,
Será que os polímeros em solução eles não apresentam interações do tipo polímero-solvente preferenciais, né? Será que as energias de interação vão ser todas iguais? E outra pergunta que a gente pode fazer: será que esse tamanho da minha molécula polimérica de fato corresponde à mesma ordem de grandeza das moléculas do meu solvente? Com isso, refletindo sobre isso, que a gente vai poder conseguir corrigir alguns termos aqui que a gente está empregando para determinar a nossa energia livre de mistura, e com isso, do ponto de vista termodinâmico, chegar à condição de qual seria a resposta para a pergunta: um dado polímero é solúvel num dado solvente? Para isso, vamos pensar. As moléculas poliméricas nunca vão estar próximas em termos de tamanho molecular às moléculas de solvente, porque elas vão ter uma massa molar elevada. E aí muito elevada, né? Podem chegar até a 1 milhão, 1,5 milhão de gramas por mol, enquanto o solvente tem aí, essa água, 18 gramas por mol. Outro ponto: a cadeia polimérica, nem todas as cadeias poliméricas vão ter a mesma massa molar. Eu tenho uma distribuição de massas molares. Isso faz com que cada cadeia polimérica tenha um tamanho diferente, o que vai impedir, então, essa afirmação aí que está extremamente relacionada a aspectos entrópicos da minha cadeia polimérica em solução. E outro ponto: como eu tenho uma cadeia polimérica muito grande em relação à minha molécula de solvente, cada monômero vai contribuir com uma interação secundária ali, né? Vamos pensar aí, imaginar que eu estou tendo uma interação através de forças de Van der Waals do meu polímero com solvente. Cada molécula, cada mero da minha cadeia polimérica vai gerar uma força de atração com aquela molécula de solvente. Como a minha macromolécula é muito grande, se eu fizer o somatório dessas forças de Van der Waals, eu não posso desprezar isso e dizer que ela tem a mesma ordem de grandeza da energia de interação através de forças, por exemplo, de Van der Waals entre duas moléculas de solvente. Com isso, então, eu chego à conclusão de que eu não posso aplicar as teorias convencionais de soluções ideais para poder estimar a variação da energia livre de mistura durante o processo de solubilização de uma dada cadeia polimérica num solvente. E aí, para isso, então, eu vou ter que aplicar esses efeitos da tamanho da cadeia polimérica na determinação da entalpia de mistura e da entropia de mistura. E é por isso que a gente pode indicar que os polímeros em solução não formam soluções ideais, assim como os sais de baixa massa molar, como por exemplo o cloreto de sódio, quando solúvel em água nas baixas concentrações, né? E mesmo lembrando aqui, recapitulando do ponto de vista termodinâmico pela lei de Raoult, ela só é válida para soluções muito diluídas, porque à medida que eu aumento a concentração do cloreto de sódio, por exemplo, em água, essas interações entre o cloreto de sódio e a água já não ficam mais desprezíveis. E aí a lei de Raoult já perde a sua validade. Tá bom? A gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar com o tema de polímeros em solução e tentar explicar como resolver essa questão para determinar se um polímero é solúvel ou não. Até mais. Tchau!